Ok, pessoal. Então hoje nós vamos para o nosso segundo estudo, né? Que também é um estudo mais tranquilo, né? Hoje aí sobre a Bíblia, né? De forma geral. E nós vamos pensar então em alguns aspectos relacionados sobre a escritura, a utilidade, sobre a utilidade, né? Se vocês tiveram alguma dúvida na leitura do texto em si, do material, não? Tranquilo? Tranquilo, né? Então a gente vai fazer igual nós fizemos na semana passada, né? Eu vou ler as perguntas, espero que vocês me respondam. Espero que vocês não fiquem travados. E a gente vai discutir e aprofundar um pouco nas respostas, ok? Beleza? Então vamos lá. No primeiro aí, né? Quantos livros tem a Bíblia Sagrada? 66. Essa é fácil, né? Quantos do Antigo? 39. E quantos no Novo? 27, né? A gente vai entrar nisso aqui daqui a pouco, né? Mas quando a gente olha para o contexto católico, nós vamos ter uma discrepância, né, em relação a isso. Mas quando a gente vai pensar sobre a questão dos apócrifos, né, aqui na pergunta 8, aí a gente entra um pouco mais, eu vou explicar um pouco melhor e mostrar um pouco e explicar um pouco do porquê que a igreja evangélica, né, porquê que na Reforma Protestante os livros apócrifos eles foram rejeitados, né, e não foram assimilados como parte do cânon que o protestantismo segue, né, e consequentemente, né, todo o meio evangélico também, né, adota aí por consequência, né. Ok. Como se chamam as duas partes da Bíblia Sagrada e por quê? Agora vocês falam com convicção, com clareza, alto para eu ouvir. Vamos lá, agora vai dar certo. Como se chama? Antigo Testamento e Novo Testamento. Por quê? Hã? Isso. Obrigado, meu bem. Aí, deu certo. É o 2, tá? Se vocês quiserem ir acompanhando. Bom. Exato. Quando a gente, lógico, isso aqui, a gente está pensando numa perspectiva aliancista, né? Essa resposta, ela já mostra uma linha teológica, né? Por quê? A gente não vai se aprofundar tanto nisso, porque nem é o objetivo desse curso, mas a gente tem que entender que existem algumas formas no meio reformado, né? No meio reformado não, mas no meio evangélico, de entender a aliança de Deus com o homem. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja aliancista, que, via de regra, é a tendência de todas as, pelo menos da grande maioria das igrejas reformadas, né? O que é uma igreja aliancista? Nós entendemos que Deus, ao longo da história, ele fez uma aliança com o homem. São elas duas. Aliança das obras, ou pacto das obras, que foi uma aliança que falhou, certo? Foi a aliança que Deus fez com Adão, e ela em Gênesis 3, ela é quebrada porque o homem peca, né? Então, o pacto das obras é a primeira aliança que Deus faz, ela não perdura mais, e nós temos de Gênesis 3 em diante o pacto da graça, certo? Que é o pacto que Deus fez com Adão na promessa de redenção. E a primeira alusão que nós vamos ter nesse pacto é Gênesis 3, versículo 15, quando nós vemos a Escritura dizer que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas ao ferir a cabeça da serpente, ele seria ferido no calcanhar. Isso é Gênesis 3, versículo 15.
é o que nós chamamos de proto-evangelho. É a primeira promessa que nós temos no Antigo Testamento, na Escritura, na verdade. A primeira promessa que nós temos na Escritura de uma pessoa que viria para resolver aquela situação na qual o homem se colocou com o pecado. Então nós entendemos que todo o restante da obra da redenção nada mais é do que o desenvolver dessa promessa embrionária, Gênesis 3, versículo 15. Isso nos mostra tanta graça de Deus, porque no próprio capítulo onde o homem peca, já temos a promessa de redenção. Então, a partir do momento que o pecado entra, Deus ele não deixa a humanidade desamparada. Então, no capítulo onde se narra a queda, já se tem a promessa de redenção. Então, a gente já vê ali uma esperança, né? E nós também vemos que é o distintivo do pacto da graça, que é uma aliança que não mais depende do homem. Diferente do que foi o pacto das obras, onde o homem tinha parte, era esperado dele obediência, e ele falha. No pacto da graça, nós vemos que isso é um acordo de Deus consigo mesmo, na promessa de salvar para si um povo, né? Essa aliança, ela vai ter várias faces, né? Então, é a promessa que nós vemos em Adão, ela vai ser renovada com os patriarcas, né? A gente vê a renovação da aliança com Abraão, Isaac, com Jacó. Nós vamos ver que essa aliança ela é renovada com Davi, ela é renovada algumas vezes no Antigo Testamento, mas no entendimento nosso não é uma nova aliança, no sentido de uma aliança com uma natureza completamente nova. Nada mais é do que Deus, em momentos diferentes da história do povo, reafirmando a mesma promessa, de que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e nesse processo ele seria ferido, mas ele seria a esperança, a única esperança. E por meio dessa aliança Deus sustentaria e guardaria o seu povo, certo? Então, em essência, lógico, eu sei que existe no meio evangélico, nem todos vão concordar com isso. Nós vamos ter, por exemplo, os dispensacionalistas, né? Vamos ter os clássicos, vão ter os progressistas, enfim, né? Existem vários tipos de dispensacionalistas e eles vão ver várias alianças. A ideia é essa, né? Cada parte é uma nova dispensação, então é como se fosse uma nova aliança sendo feita, sendo que existe uma ruptura muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, via de regra, os dispensacionalistas enxergam uma distinção muito profunda entre o que é o Antigo e o que é o Novo Testamento. Os aliancistas, né, nós não enxergamos isso. Eu não sei qual que é a origem, agora pensando em vocês que vieram da Igreja Batista, né? Geralmente Batista, pentecostal é dispensacionalista, né? Batista é meio... pois é, porque tem Batista que não é pactual, não é aliancista. Tem Batista que é dispensacionalista, mas vocês têm uma visão mais aliancista, então. Então, ok, então é mais fácil. Assim, geralmente é um dos pontos que é meio assim, né? Gera não é muito espaço, né? Mas ok, então acho que dá pra gente... então o que a gente tem que entender é basicamente isso, né? Nós temos um antigo pacto e um novo pacto, que na verdade são o mesmo pacto em momentos diferentes da história, sendo que Cristo é o ápice desse pacto, certo? Cristo é a consumação final desse pacto que foi feito lá em Gênesis 3, versículo 15. Cristo vem como a consumação, é o que Hebreus vai falar muito claramente também, né? Hebreus vai argumentar, vai gastar quase que a maior parte do livro mostrando como Cristo é essa consumação. Esse, na verdade, é o objetivo do livro de Hebreus, né? Muito claro nesse aspecto. Mas é importante para a gente entender, certo? Até aqui, ok? Alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, beleza. A 3, né? O que é revelação? Existe. Então, é Deus se dando a conhecer o homem. Vou ler a 4 também e vou fazer... Na verdade, vou ler a 4 e a 5, aí eu explico a revelação toda para não fazer sobreposição na explicação, tá? A 4 é de completar, né? O ser humano
se o próprio Criador não tomasse a iniciativa de se revelar à criatura. E 5, né, a revelação feita por Deus na natureza é suficiente para a salvação do pecador? Por quê? Exato, né? Não, porque o pecado turva a nossa visão e assim apresenta a necessidade, né? Faz-se necessário entender a necessidade de um redentor. Então, o que a gente tem que entender aqui quando a gente fala de revelação, né? Mais uma vez, né? Eu não sei exatamente qual que é o tipo de experiência que vocês tiveram com igrejas, mas quando a gente fala de revelação, sobretudo nos nossos dias, onde esse termo ele foi usado pelo meio neopentecostal e pelo meio pentecostal de uma forma que não é aquilo que originalmente se entendia como revelação, ele é um termo que ele precisa de algumas explicações, né? Então, a primeira dela, nós temos que entender que, ordinariamente, existem duas formas como Deus se revela. Existe a revelação geral e a revelação especial. Qual que é a revelação geral? O que é a revelação geral? A Bíblia é especial. O que é revelação geral? Isso. É aquilo que Davi vai dizer para a gente lá no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagens, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som, né? Então, o que Davi está argumentando ali na primeira parte do Salmo 19? E o que nós queremos dizer com revelação natural? Exatamente o fato de que as coisas criadas apontam para o Criador. Então, por exemplo, quando você olha para um pôr do sol, quando você olha para um campo, quando você olha para a natureza criada, quando você olha para o seu próximo, você vê nessas coisas beleza, criatividade, sabedoria, complexidade. Então, esse amontoado de coisas, né, beleza, sabedoria, complexidade, nos mostra que existe de fato alguém que trouxe esse mundo à existência. Existe alguém que pensou, que arquitetou, que planejou para que tudo funcionasse de maneira santa, perfeita, né? A gente sabe que não é tão perfeito assim, a gente vai chegar lá no pecado, mas pensando numa criação sem pecado, né? Pensando num cenário ideal, né? Por hoje tá, né? Mas daqui uns dias nós vai ver que não tá perfeito assim, né? Pensando na estrutura criacional, né, perfeita, nós temos então uma criação que, e até hoje, mesmo com o pecado, ela continua apontando, né? Mesmo que isso, né, que está dentro do sacerdócio de Cristo, né? Sim, exato. Que ordena, né, essas coisas. Exato. Então, isso é o que nós chamamos de revelação geral. Então, quando a gente olha para o mundo criado, quando nós olhamos para a complexidade desse mundo, quando nós olhamos para as estruturas que existem e que viabilizam a nossa existência, nós percebemos um Criador dando forma, dando estrutura, dando sentido. Contudo, essa revelação geral, ela não é suficiente para mostrar a necessidade de um redentor. O que eu quero dizer com isso? Você, por exemplo, você está um dia, né, faz uma trilha aí, né, eu gosto de irmão que gosta de correr, né, você vai correr lá no meio do mato e tal, aí chega lá no topo da montanha, fim de tarde, aí você vê o pôr do sol no horizonte, os pássaros voando, aquela cena de filme, né, uma cena bonita, uma cena que emociona. Por mais que essa cena seja bonita, emocionante, muito bela, você nunca vai chegar à conclusão:
olhando para um pôr do sol, que você é um pecador que precisa de Cristo, certo? Por mais bonito, por mais complexo que seja um pôr do sol, ele não te mostra que você é pecador e ele não te mostra que você precisa de um redentor. Ele te mostra que existe alguém que cria, sustenta e governa todas as coisas. Mas o que vai nos mostrar a necessidade de redenção, quem é esse redentor, o que é esperado de nós como criaturas, é o que nós chamamos de revelação especial, que é o que a Escritura faz, né? O homem, antes da queda, ele tinha um livre acesso a Deus e um relacionamento muito mais profundo com Deus. A Escritura ela não era necessária, tanto que Adão não recebe nada de maneira escrita. Ele tinha um relacionamento livre. E por ser uma pessoa que tinha uma sabedoria perfeita, uma moral imaculada, ele tinha todo esse pleno conhecimento de Deus, né, naquilo que Deus se dava a conhecer. Após a queda, com o pecado limitando as nossas percepções, com o pecado fazendo entre nós e Deus separação, e com a necessidade de um redentor, Deus ele precisa se revelar agora, não apenas de maneira geral, porque essa revelação geral, ela passa a ser suficiente para que nós entendamos a existência de um Criador, mas ela não é suficiente para nos mostrar a necessidade de um Redentor. E é nesse ponto que a revelação ela se faz necessária, que é o que a gente leu aqui na pergunta 4, na resposta da 4, que é e a 5, né? Então, a gente não consegue, simplesmente olhando para a natureza, saber que é necessário arrepender dos meus pecados e confessar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Porque isso não é de fato suficiente. Então, a revelação especial, ela passa a ser necessária após a queda. E Deus providencia isso, dando-se a conhecer, né, que é o que a gente respondeu na pergunta 3, né? Então é necessário, então Deus, ele se dá a conhecer ao homem, né? E é importante a gente fazer aqui um parênteses, né? Pensando nesse tema, porque muitas pessoas hoje, sobretudo no meio pentecostal e no meio neopentecostal também, fala-se muito de revelações, né? Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma mensagem. Né? Não sei se vocês já viram isso, experienciaram isso de alguma forma, de alguma maneira, mas existe uma ênfase muito grande nessas revelações dadas a indivíduos. E, meus irmãos, primeiramente, que é algo muito complexo a gente falar desse tipo de experiência, né? Primeiramente, pelo que eu coloquei, é uma experiência, né? Isso acaba caindo no subjetivismo, em muitos aspectos. A Escritura nos mostra que Deus ele tem uma forma ordinária de se revelar. Tudo que Deus quer dar a conhecer ao homem, ele tem uma maneira de fazer isso. É a sua palavra. Então, qual que é a forma ordinária que Deus se revela? Na Escritura, certo? Ele se revela de maneira geral na criação, mas ela é insuficiente para mostrar a necessidade de redenção. Mas tudo que Deus quer que o homem conheça e todo o caminho necessário para chegarmos a Cristo já nos foi dado a conhecer, que é na Escritura. Então, a gente vê muito no meio pentecostal essa tendência de novas revelações. Então, uma pessoa que se afirma profeta, que se afirma, enfim, alguma forma de uso instrumental para dar a conhecer a vontade de Deus. Geralmente, né, não vou dizer que isso é o que sempre acontece, mas geralmente de forma muito genérica, na maioria das vezes afirmações muito genéricas, ou muito discrepantes com aquilo que a Escritura nos apresenta, muito sensacionalista. Então, o que nós entendemos? O que a Igreja Presbiteriana, né? O que a nossa, não a Igreja Presbiteriana, mas o que a própria teologia reformada entende? Deus ele já tem uma forma muito clara de falar para nós. E essa forma é a Escritura.
E nós entendemos que a Escritura, ela é suficiente. Tudo que Deus quer nos dizer da Escritura pode ser ou explicitamente compreendido ou muito facilmente deduzido. É isso que os nossos símbolos de fé vão dizer. Tudo que Deus quer que o homem saiba, ou são explicitamente contidos na Escritura, ou muito claramente deduzidos dela. Por quê? Porque pense comigo, se a revelação ela é sujeita a cada indivíduo, qual que é o parâmetro de verdade? Se cada indivíduo pode ter aí uma. Não, mas é da minha experiência com Deus. Então, amém. Então, você se resolve com Deus. Isso não serve de regra para guiar a igreja. Uhum. De outras pessoas, né? Deus me disse algo sobre alguém, né? É. É interessante porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, fala assim, pastor, mas a gente tem no Antigo Testamento os profetas, né? E de fato recebiam uma palavra de Deus para os reis, né? Para direcionamento do povo de Deus, né? Primeiramente, que a gente tem que entender que no período dos profetas, nós não tínhamos a escritura completa. Nós estávamos no período de formação do cânon. Então, de fato, naquele momento, era necessário uma intervenção sobrenatural maior, nesse sentido de usar profetas, porque a escritura ela ainda estava num período formativo. Então, quando você olha para os profetas, a grande maioria, em boa parte do tempo, o que se tinha era o Pentateuco, depois mais para frente alguns profetas, mas em boa parte da caminhada de Israel, nós vemos que de fato essa caminhada de revelação ela fazia sentido porque de fato o cânon ainda não estava fechado, ou seja, a Bíblia ainda estava no período formativo. E quando a gente vê as mensagens proféticas, elas eram muito específicas. Geralmente eram muito direcionadas ao rei, quem estava na liderança e no governo do povo, ou era direcionada para os sacerdotes, que era a liderança espiritual. A maioria das vezes eram palavras de juízo. Tanto que quando você vai ler os livros, basta você ler os profetas. Lê Jeremias, Isaías, Malaquias. Geralmente os profetas, eles eram levantados não para fazer esse tipo de profecia. Deus vai te fazer um grande líder, Deus vai te fazer próspero, Deus vai te fazer abençoado. Na via de regra, qual que era a função profética? Juízo. A maioria das, assim, na verdade, a regra era juízo, né? A gente tem promessas de restauração pós-juízo. Geralmente o juízo vinha, né? Até tem palavras de bênção, de prosperidade, de recuperação, depois de um período de juízo. Mas, via de regra, o juízo ele sempre era a prioridade. Por quê? Porque Deus ele também tinha uma forma ordinária de falar com o seu povo no Antigo Testamento. Ainda que o cânon não tivesse fechado, ele tinha um sacerdote, e o sacerdote era o guia espiritual do povo inicialmente, e tinha o rei, que era o líder civil do povo. O profeta ele só era necessário quando o sacerdócio e o rei falhavam. Você pode ver que no Antigo Testamento a estrutura sempre é essa. Quando que profetas são levantados? Quando os meios ordinários falham, quando o sacerdócio se corrompe e quando os reis se pervertem. Lembra de Davi? Davi, quando que os profetas vieram a Davi? Quando ele peca, quando ele abandona a lei de Deus. Quando que tem o período de maior atividade profética no Antigo Testamento? Ali um pouquinho antes do exílio, que era o povo já tinha, o rei já tinha se corrompido, o sacerdócio tinha se vendido. Então era necessário profetas, porque os meios ordinários já tinham sido abandonados. Então nós entendemos que, primeiramente, a atividade profética no Antigo Testamento era uma exceção, não era a regra.
ela era útil quando os meios ordinários não eram seguidos. Era a função sacerdotal e a função real. Os profetas geralmente eram mensagens de juízo, porque já que era levantado para meios extraordinários, eles sempre eram usados para a correção do povo, do sacerdócio e do rei, né? Então, o que a gente entende é que o tipo de profecia que se faz hoje, ele é muito diferente do que a gente via no Antigo Testamento, muito, muito distante. E nos parece estranho, porque mesmo se a gente concordasse que ainda eram necessários profetas, parece que o tipo de profeta que nós temos hoje é muito diferente do tipo de profeta que a Escritura nos mostra no Antigo Testamento. Então, juntando essas quantidades de elementos e entendendo que hoje o meio ordinário que Deus fala é a palavra, e essa palavra não falha, diferente do rei e do sacerdote do Antigo Testamento, que eles falhavam, a Escritura não falha, nós entendemos que a função profética ela é desnecessária. Juntando esses elementos todos, nós entendemos que nós não reconhecemos profetas, certo? Nós entendemos que foi algo que existiu sim, era necessário por um tempo, mas cumpriu a sua função. E pensar nisso hoje, no período da igreja, com o cânon fechado, com Deus já revelando a sua vontade, com a segunda vinda de Cristo, tudo isso parece ser muito sem necessidade. Então nós não entendemos isso como algo necessário e válido na igreja, certo? Entenderam? Não, eu estou expondo que a igreja confessa, né? Mas, ok? Então, beleza. Vocês podem falar, viu? Vocês podem ficar à vontade. Depois é só eu falar, não. Vocês podem ficar tranquilos. Pergunta 6, né? O que é inspiração? Isso, Deus levantando homens para registrar sem erro a sua revelação. Então, a inspiração, resumidamente, é exatamente a ação de Deus sobre os autores bíblicos. Então, quando Deus levantava os profetas, né, levantava as pessoas, né, que os reis, né, no caso de Davi, Salomão, das pessoas que foram usadas por Deus para a formação no Novo Testamento também, né, os apóstolos, né, líderes da igreja que fizeram parte e fizeram a composição do Novo Testamento também. Nós entendemos então que inspiração é isso, Deus levando homens a registrar sem erro a sua revelação, né? Então, a inspiração, ela era necessária no período de formação da Escritura. Então, quando os autores bíblicos, eles eram inspirados por Deus, que é exatamente o que se diz sobre a Escritura, né? 2 Timóteo vai nos dizer isso, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para ensino, para correção, educação na justiça, né? Ou seja, e o que é essa inspiração, né? Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o que significa Deus ter inspirado. É Deus ter conduzido. Cada livro bíblico ele vai ter particularidades, que é muito pertinente dos próprios autores bíblicos. Um exemplo claro, se você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, nós vamos ver que eles estão focados em um mesmo período da história, que é o ministério de Cristo. Então, os 4 evangelhos, eles têm a mesma preocupação, né? De maneira abrangente, eles estão ali narrando o ministério de Cristo, mas com as suas particularidades. Lucas, que era um estudioso, né, um médico, no contexto grego, escrevendo para Teófilo, que também era um grego, vai ter particularidades de uma pessoa que era gentílica e escreve para um público gentil. Se você pega já o Evangelho de Marcos, que pelo que os comentaristas vão defender, né, que o Evangelho de Marcos
são as memórias de Pedro que ele narra para Marcos. Nós vamos ter relatos muito mais duros, né? Porque é o relato de um judeu, está muito atrelado à memória, sem muita pesquisa bibliográfica como Lucas fez. Então, é algo mais duro e mais sucinto, né? Se você pensa, meu Deus do céu, esse menino vai deixar esse trem cair. Se você pensa no Evangelho de Mateus, né? Você vai ter já, também está num contexto judaico, mas num contexto judaico de um homem que era um escriba. Então já tinha mais educação, então ele vai ter uma estruturação literária melhor. João, ele pelo jeito se propôs a fazer assim, não, eles fizeram isso aqui, eu vou fazer um negócio que não foi feito, eu vou complementar. Então ele vem numa perspectiva completamente diferente dos sinóticos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, eles tinham particularidades e a gente percebe isso muito claramente nos evangelhos, muito claramente. Ao mesmo tempo que eles são inspirados, ou seja, Deus usou esses homens na sua individualidade, na sua particularidade, mas ele conduziu a história para que tudo acontecesse de maneira boa, santa, perfeita. Você acha lá, né? Aqui, eu achei. Para que tudo acontecesse de maneira a ser preservado aquilo que é a verdade. Então, inspiração é isso. Deus, ele não dita para o autor bíblico o que ele tem que escrever. Não é isso que é inspiração, certo? Quando Deus inspira alguém, ele não está ditando, olha, eu vou ditar. Não é igual, como é que é o negócio lá do espiritismo? Baixa lá e o cara fica lá. Não é psicografia, não. Inspiração não é psicografia. Não baixa o espírito e ele fica escrevendo sem saber o que ele está escrevendo. Não é isso. Isso é coisa do espiritismo, não é coisa do cristianismo, não. O que nós entendemos como inspiração é isso, é Deus, entendendo a individualidade, entendendo as personalidades, mas entendendo também a necessidade da preservação da palavra, ele conduzindo os autores bíblicos nas suas realidades, nas suas características, mas preservando a escritura para que ela chegasse de maneira fidedigna e útil para nós aqui, Igreja de Cristo Jesus. Ok? Então, e a inspiração é algo que aconteceu lá no período de escrita da Bíblia. Hoje ninguém mais é inspirado, certo? Não, pastor, esse domingo eu estava lá, esse domingo não, né? O pastor estava lá em casa, eu ouvi um sermão, foi uma bênção, foi inspirador. Irmão, pode ter sido uma bênção, mas inspirador não. A gente vai chegar no que Deus ainda faz hoje, né? Mas a gente não entende que a inspiração ela continue, né? Por que a gente entende que a inspiração ela não continua? Porque nós entendemos que o cânon foi fechado, ou seja, nós entendemos que tudo aquilo que Deus queria revelar já foi revelado. Apocalipse fecha essa revelação. Por isso que não é necessário mais inspiração, porque não tem mais Bíblia sendo escrita, ela já foi escrita, certo? Então a gente entende que a inspiração ela cessa junto com o cânon. Quando o Apocalipse é escrito, quando os últimos autores bíblicos, né, escrevem, essa inspiração ela cessa. Hoje ainda acontece a intervenção de Deus, a gente vai ver aqui para frente, mas não como inspiração, como era no período de formação da Escritura, certo? Não é inspiração. É o que a gente vai ver aqui na 9, iluminação, certo? Porque é diferente. Inspiração, a gente está pensando em Deus, conduzindo o processo de escrita do texto sagrado. Isso. Então, tem. Mas é porque você pode até usar no sentido de algo que te motiva, que te emociona, que te contagia, mas teologicamente, quando você está falando assim de a inspiração, nós estamos pensando no processo de formação da escritura. Isso. Então, assim, você pode usar ela no sentido genérico da palavra, algo que me inspira. Aí tem várias coisas que pode te inspirar, né?
mas assim, no sentido assim, de te motivar, de te incentivar, não é um problema em si. O problema é quando você faz um uso teológico equivocado do termo. O uso teológico do termo é esse de formação da escritura, certo? Teologicamente é esse o uso. O que a gente tem hoje é iluminação, certo? Não inspiração. São processos diferentes, tá? O que nos dá plena convicção de que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Agora vocês falam. O que dá a nós a convicção de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? Hã? A fé é a suma. Mas quais são algumas características que nos dão esse direcionamento? Isso, nós. Isso. Isso. Então nós temos a questão, da harmonia. O que é a harmonia? Se você para pensar, a Escritura, ela é um livro que demorou aí, em média, a gente vai ter uma discordância dependendo do autor que a gente pesquisar, mas sendo aí bem conservador, nós estamos pensando em algo aí de 3.000 anos, certo? Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, não vai ter muita concordância nesse sentido, né? Os mais conservadores vão colocar aí uns 2.000 anos, né? E é difícil da gente saber, a grande verdade é essa, não tem como a gente fechar isso não. Mas vamos pensar na perspectiva mais conservadora, vamos pensar em torno de uns 2.000 anos, né? Tem alguns que vão até para muito mais do que isso, né? Então, assim, a gente pensa num processo de vários homens sendo usados ao longo desses anos, desses séculos. Nós estamos pensando em uma história que se passa no Oriente Próximo, se passa em parte na Europa, se passa em momentos distintos da história. Então, assim, mesmo com a diversidade de autor, mesmo com a quantidade de tempo, mesmo com as mudanças culturais que aconteceram ao longo desse processo de formação, a escritura ela mantém uma harmonia. Ela fala do mesmo tema, da necessidade de redenção. De Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver essa harmonia da escritura. Obviamente, por ser um livro que tem um longo processo de formação, e por ter vários autores em várias culturas, em vários momentos, nós vamos ter características muito distintas ao longo desse livro. Você pega, por exemplo, o livro de Reis e Crônicas, né, no período dos reis em Judá, você vai encontrar certas características. Se você vai para o Pentateuco, você vai encontrar outras características. Você pega ali o livro de Esther, que é um livro do exílio, Daniel, você vai encontrar outras características. Você pega os Salmos, que são poemas, né? Se você pega os textos pós-exílio, se você vai para o Novo Testamento, que já está no contexto, né, greco-romano. Então, assim, culturalmente, você vai vendo que a escritura ela vai tendo particularidades, por conta daquilo que eu falei. O processo de inspiração, ele não ignora o contexto e o autor. E isso sempre vai estar presente, certo? Então, assim, se você pensa em alguém escrevendo no contexto do Pentateuco, né, pensando, né, em Moisés, na verdade, assim, Moisés Moisés conta histórias muito antes dele mesmo, né? Então, nós estamos pensando em coisas aí de uma cultura assim, muito anterior, né? Então, assim, vai ter nessa variação, nós vamos ter essas mudanças, mas o tema é sempre o mesmo. Então, a gente vê a harmonia. Nós vemos que, ao longo dos milênios, essa é uma palavra que sempre veio produzindo transformação, certo? Então, em países diferentes, em culturas diferentes, em momentos históricos diferentes, a Bíblia sempre foi esse livro capaz de mudar culturas, mudar nações, mudar pessoas. E é o que a gente vê até hoje, certo? E é o que nós também cremos, né? Então é por isso que a gente vê que tem esse poder de transformação,
e também pela fé, certo? Aí, assim, a gente sabe que, em última instância, o que vai nos dar esse testemunho de fidelidade à Escritura é apenas a fé, né? Mas tudo isso vai nos ajudando aí nesse entendimento, ok? Tranquilo até aqui? Certo? 8. Por que que nós não aceitamos os livros apócrifos como inspirados? Sim. Hã? Isso. Nós reconhecemos que eles não são inspirados. Como é que a gente percebe isso, né? Pobreza de estilo, pobreza de conteúdo, doutrinas e práticas contraditórias aos inspirados. Então, o que, que nós temos que entender? Livros apócrifos, vocês sabem, né? Você lembra quais são? Você veio de lá, mas você nem sabe, né? Ah, enfim, né? Você não fez crisma, não? Também nem sabe mais, né? Então, beleza. Tem primeiro e segundo Macabeus, tem Judite, tem Baruque, tem o final longo de Daniel, tem são, eu não vou lembrar todos agora, né? Mas a Igreja Católica, ela insere no Antigo Testamento um conjunto de livros, né? Judite, primeiro e segundo Macabeus, Baruque, Eclesiástico, tem o final longo de Daniel, e tem alguma outra coisa aí que eu não vou lembrar de cabeça, enfim, né? Independente disso aí. E na Reforma Protestante, esses livros eles foram, quando se passou pelo processo de delimitação do que seria Escritura, nós entendemos que eles não eram de fato inspirados. Por quê? Nós temos que entender que esses elementos aqui eles são importantes, mas o primeiro ponto que a gente tem que voltar e entender é um aspecto histórico. Quando a gente olha para o cânon do Antigo Testamento, então quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós estamos pensando principalmente na escritura onde Deus fala com o povo judeu. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele foi dado todo em um contexto judaico, certo? E até hoje, os judeus, eles seguem o Antigo Testamento, né? Eles têm dificuldade com o Novo Testamento, mas um judeu ortodoxo, ele tem tranquilidade com o Antigo Testamento, né? E quando nós vamos ver qual era o cânon aceito pelos judeus, os livros apócrifos não estão lá. Se você pegar uma Bíblia de um judeu ortodoxo e você pegar uma Bíblia, a nossa Bíblia, só o Antigo Testamento, você vai ver que é o mesmo conteúdo. Vai ter uma diferença de organização. Os judeus, eles juntam Esdras e Neemias como um livro só, né? Eles reordenam os livros lá, mas o conteúdo é o mesmo. Então, o primeiro elemento, olhando para o argumento histórico, é que aqueles que tinham autoridade em relação ao cânon do Antigo Testamento, que é o povo judeu, que é a quem Deus entregou o Antigo Testamento, eles nunca reconheceram os apócrifos como sendo inspirados. O primeiro ponto histórico é esse. Então, historicamente, quando a gente olha para a história do judaísmo, esses livros eles nunca foram aceitos como inspirados. Eles até são úteis no aspecto histórico. Por exemplo, se você pega ali do profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, e você vai para Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, os evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, você vai ter ali um período que a gente chama de 400 anos de silêncio profético. Malaquias, ele termina com a volta do povo para Jerusalém, né? E eles tentando reestruturar ali o povo de Deus. E a gente cai em Mateus com o povo sendo colônia do Império Romano. A gente fala assim, mas o que aconteceu nesse meio tempo, né? Basta a gente ler 1ª e 2ª Macabeus. O livro de 1ª e 2ª Macabeus, ele tem lá, né? A revolta dos Macabeus, o breve tempo de reinado, né? Dessa dinastia, como é que acontece a queda. Então, historicamente, eles até são livros úteis, certo?
Mas, teologicamente, eles são livros complicados. Até mesmo que a gente coloca aqui, muitas das práticas que a Igreja Católica adota e que nós entendemos ser como não bíblicas, em parte são justificados nos apócrifos. Nem todas, porque a Igreja Católica, como a gente vai ver mais para frente, ela também usa a tradição e o papado como argumento de autoridade. Então, eles não precisam apenas dos apócrifos para justificarem doutrinas que nós entendemos não ser bíblicas, mas parte delas, né, como até aqui no texto ele menciona, né, algum deles, né, menciona, né, aqui eu tenho aqui, Tobias também, né, então, o suicídio, feitiçaria, o culto aos mortos, né, todos eles são práticas que os próprios apócrifos defendem e que nós entendemos entrar em conflito com livros que nós reconhecemos como livros inspirados. Então vai ter esse conflito doutrinário e literariamente são livros com estilo muito diferente do que nós encontramos no restante da escritura. Historicamente, aqueles que tinham autoridade do cânon nunca os reconheceram. E a própria Igreja Católica, quando que os católicos, eles de fato, né, quando que a Igreja Católica de fato reconheceu esses apócrifos como sendo escritura? Vocês sabem? Quando que a Igreja, em qual concílio da Igreja Católica eles foram inseridos como parte, porque o Concílio de Nicéia, que é o que delimita o cânon, é o mesmo que nós entendemos, né? Os apócrifos, eles são inseridos já no concílio, que é o concílio, se não me engano, é o concílio de Trento, é o concílio pós-reforma protestante. A Igreja Católica, o concílio de Trento, ele foi um concílio que aconteceu na Igreja Católica para reagir à reforma protestante. Eu não lembro qual que é a data desse concílio, mas ele é pós-reforma, né? Isso, isso. Isso, Então, assim, ele é um concílio que aconteceu pós-reforma, né, protestante. Por quê? Porque a Igreja Católica viu a ascensão do movimento protestante e tinha que legalmente tomar algumas medidas. Então, ela conclama esse concílio, né, tem um conclave, e nesse concílio, várias medidas são tomadas para reagir ao protestantismo. Uma das decisões do Concílio de Trento é se inserir no cânon os apócrifos. Então, até essa data, nem a própria Igreja Católica reconhecia esses livros como canônicos. Então, até a própria inserção desses livros no cânon católico é em reação ao movimento protestante. Então, não é algo, sempre foi assim. Não, não foi. Porque até o Concílio de Trento, legalmente, isso nunca não era válido na igreja, certo? Pode até ser feito como uso, costume, como uma prática não oficial, mas oficialmente não era parte do cânon. Então, quando a gente faz essa somatória de elementos, a gente de fato entende que não tem condições dos apócrifos serem reconhecidos como escritura. E nós o rejeitamos, certo? Então, nenhum dos apócrifos que são defendidos no cânon católico, né, nesse grupo de livros do Antigo Testamento católico, nós entendemos que eles não são escritura. Eles podem até ser úteis historicamente, né, igual outros livros antigos são úteis historicamente, apenas isso. Como escritura, não, certo? Ok? Pode falar. Aham. Os Macabeus. Aí, sabedoria. É porque assim, ó, aí esses outros apócrifos, é porque assim, o que a gente tem que entender? Na verdade, alguns deles são até pseudepígrafos, né? São outra classificação, né? Porque acontece? Existem muitos livros que são escritos no período de formação da escritura,
que não são inspirados, mas que têm uma escrita que tenta se parecer com Bíblia. Então, por exemplo, a Igreja Católica não reconhece nenhum desses o Novo Testamento, o Novo Testamento da Igreja da Bíblia Católica é igual ao nosso. Não tem diferença. As diferenças elas são todas no Antigo, né? Esses pseudoepígrafos, eles são livros que muitos deles eles foram escritos bem depois esse de Tomé, se eu não me engano, ele foi escrito no ano 200, assim, as cópias mais antigas que já se encontraram, no ano 200 e pouco depois de Cristo. Então, por mais que tenha essa argumentação de ser o Evangelho de Tomé, provavelmente ele foi escrito no século III, não tão próximo ali. Então, provavelmente, nem de Tomé, é de alguém que se assinou como Tomé, mas não era Tomé. Ou outro Tomé que não tem nada a ver com Tomé apóstolo, entendeu? Então, assim, mas ele usa como argumento de autoridade o argumento apostólico, mas ele não tem como ele ser apóstolo, não. Então, assim, não é apenas os apócrifos que a Igreja Católica insere no Antigo Testamento. Existe um grande número, inclusive, de livros escritos ali no primeiro século, no segundo século, até no terceiro século, que literariamente tentam copiar muito o estilo da escritura, mas que não são livros inspirados, porque a igreja nunca os reconheceu como livros inspirados. Também acontece no Antigo Testamento, né? Aí os Antigo Testamento, parte deles são inseridos, né? Mas nós temos muitos outros apócrifos, também do período do Antigo Testamento, que não estão nem na Bíblia Católica, certo? Eu não vou saber, se você pesquisar, né, apócrifos, né, Antigo Testamento, você vai ter tantos apócrifos que os católicos inserem, mas você vai ter outros livros, né, também que são desse período. Isso, exato. Tem muitos livros, são literaturas que literariamente se aproximam da escritura, mas que não são inspirados. São assimilações, são reproduções, mas não são bíblicas, certo? Ok? Certo. Até aqui, ok? Tranquilo? Tranquilo. 9, né? A gente vai chegar no ponto que a já me colocou, né? O que é iluminação? Exato. Então, é o que acontece hoje. É a capacitação de Deus na mente e no coração do homem, por meio do Espírito Santo, para compreender a Bíblia. Então, o que nós entendemos é que isso é o que hoje ainda acontece. Então, o que nos faz entender a Bíblia como escritura, entender o seu sentido, entender as suas aplicações, como é que a nossa mente ela é iluminada para entender essas verdades sagradas? O Espírito Santo age em nossa mente, age em nosso coração, nos abre o entendimento para que a gente possa compreender a Escritura. E isso é o que nós cremos que acontece hoje, né, na igreja. Então, né, na igreja, eu falo assim, líderes que estão preparando uma pregação, um livro, ou seja lá o que for, nós entendemos que o modo que Deus age hoje é iluminando a mente, abrindo entendimento, né, trazendo luz para que nós possamos entender essas verdades eternas. Isso é iluminação, certo? Isso acontece na igreja. A inspiração e a revelação, não. Ok? Então, quando existe essa capacitação e entendimento da palavra, nós entendemos que é sempre por meio da ação do Espírito Santo, né? Tem vez que a gente até comentei com vocês, se eu não me engano, foi na semana passada, né? Porque a Bíblia, ela pode ser lida e ela pode ser estudada pelos mais diversos grupos, né? E a gente até vê que, por exemplo, existem hoje
muitas pessoas que se achegam à escritura como mais um livro, né? Hoje em dia tem, né, o que a gente chama de ciências da religião, né? E ela estuda aí Bíblia, estuda a Suna, estuda, né, tudo que é livro religioso aí, como se fossem só livros religiosos. Não tem nenhum tipo de apreço teológico, não tem nenhum tipo de compreensão, né, nesse sentido. Por quê? Porque o que a filosofia faz, é o que a sociologia faz, é que aquilo que muitas pessoas fazem de uso utilitário da escritura. Você pode entender alguns princípios, mas sem nunca entender essa mensagem redentiva. É, até acham os princípios úteis, né? A gente até comentou disso, né? Então, é muito comum a gente ver isso, né? Princípios cristãos que são amplamente defendidos, mas sem uma defesa de conversão, arrependimento, né? Sem uma defesa religiosa, só uma defesa moral, né? Então, o que que vai dar essa distinção, né? O que que vai fazer o nosso entendimento se abrir para a escritura de fato, para entender não apenas como um livro legal de moralidade, de regras, mas de fato entender como palavra viva, transformadora, palavra, né, que muda vidas. É a iluminação que o Espírito Santo faz, abrindo o entendimento, abrindo a compreensão para o nosso crescimento e o nosso entendimento diante do Senhor, certo? E por fim, para a gente encerrar por hoje, como a Bíblia Sagrada deve ser interpretada? Pela própria Escritura. Como é que você interpreta a Escritura? Pela própria Escritura. O que que eu quero dizer com o que que o texto quer dizer com isso? Né? O que que eu quero dizer com isso? Né? Quando a regra para entender a Bíblia é a Bíblia. A gente não tira, né? Aí a gente não tem esse tipo de autoridade para ir além do que a própria Escritura nos diz. Logicamente, existem muitos trechos da Escritura, existem muitas passagens da Escritura que podem ter ensinamentos complexos, podem ter aí algum entendimento que não ficou, né, tão claro. Mas qual que é o exercício interpretativo esperado quando isso acontece? É que a gente olhe para a própria Escritura e compreenda como que isso é respondido em outras partes. Então, por exemplo, quando uma questão não fica clara em um texto, você não inventa uma solução para isso. Quando uma questão não fica clara no texto, você continua lendo a Escritura para ver como é que isso é tratado em outros momentos, em outras formas, em outros contextos. Porque, via de regra, isso vai ser mais claramente exposto, mais claramente argumentado, mais claramente elucidado. E realmente, tem questões na Escritura que talvez a gente vai ficar com uma grande pergunta na cabeça até assim, né? O que quer dizer, o que Pedro queria dizer, né, lá em 1 Pedro capítulo 3, quando Jesus desceu aos mortos e pregou em cadeias. Irmão, eu já ouvi umas 15 explicações. Tem muitas criativas, né? Tem umas que é boa, tem umas que fazem sentido ao longo da escritura como um todo. A inspiração eu não sei não, mas assim, por exemplo, mas igual assim, eu peguei esse texto porque ele é um texto complexo, né? Assim, não é um texto tão fácil e não se tem concordância entre os comentaristas bíblicos do que significa isso, né? A gente tem as nossas opiniões, né? Mas, enfim, são opiniões, né? Você nunca... Então, assim, por exemplo, tem textos que eles são mais complexos? Tem, claro que tem. Igual esse que eu falei aqui de 1 Pedro, né? Jesus pregando aos espíritos em prisão. Que espíritos que são esses? O que isso quer dizer, né? Então, são textos que são mais complexos. Mas, por exemplo, mas o entendimento desse texto, ele não é impeditivo para entender o ponto central da mensagem de redenção. Percebem isso? Então, por exemplo, mesmo que a gente não consiga com exatidão, a gente tem muitas boas explicações e muitos bons argumentos exegéticos, mas que sempre tem aí as suas limitações.
Então, mesmo que a gente não consiga com exatidão entender o que quer dizer que Jesus pregou no Hades aos espíritos em prisão, isso não muda o cerne da mensagem de redenção, porque isso é muito bem claro e explicado na Escritura. Isso não tem espaço para dúvida, porque isso é muito explícito. Então, o que a gente quer dizer com isso? A Bíblia, ela é muito clara naquilo que é essencial e fundamental. E ela, em outras partes, ela também lança luz nos textos mais complexos. Tem textos que a gente vai ficar, de fato, limitado na interpretação? Vai, porque a gente não cresceu num contexto greco-romano, a gente não conheceu o autor para entender com precisão o que ele pensava, e a época, e talvez são assuntos muito específicos e que não vão ter a reprodução com tanta paridade em outros momentos. Então, pode ser sim, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para o livro do Apocalipse, né? A gente vê que existem, apesar que, assim, no meio reformado não gera tanta confusão, né? A nossa leitura acaba sendo uma leitura mais simples e menos confusa, né? Mas a gente vê aquele tanto de símbolos, aquele tanto de simbologia, e realmente tem alguns símbolos que talvez a gente não vai conseguir entender a profundidade do que queria se dizer. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem bons recursos para tentar chegar à melhor compreensão possível, e esse é o trabalho do líder religioso, né, do pastor. Por isso que a gente gasta tanto tempo na formação dos ministros, né, na igreja presbiteriana, né? Então, por exemplo, vir ser pastor, você tem que ir para o seminário, você tem que ficar lá 4 anos estudando teologia, você tem que fazer grego, você tem que fazer hebraico, você tem que fazer exegese. Então, assim, por quê? Por que tem todo esse esmero formativo? Porque a gente entende que isso é precioso. Então, assim, não é... então, existe esse zelo, porque a gente entende que isso é algo muito importante. Boa parte da igreja não vai ter acesso a todo esse tipo de informação. A grande verdade é essa também. Mas, pelo menos, a liderança tem que ter o mínimo de capacitação, né? Isso é fundamental. Até mesmo para ajudar, auxiliar a igreja nesse entendimento, nessa caminhada. E aquilo que é essencial é claro. Aquilo que é fundamental para a redenção é explícito, certo? Por mais que existam passagens que talvez vão ter, sim, vai ser necessário mais labor exegético, vai ser necessário mais trabalho interpretativo, aquilo que é essencial é claro e explícito e pode ser entendido pela própria Escritura. Por isso que a gente não precisa impor nada à Escritura, não precisa inventar nada em relação à Escritura, porque a própria Escritura é clara em si mesmo, naquilo que é essencial.